Hoje a gente vai aproveitar que é um especialista no assunto do Roger Bongestab. Ele é médico nutrólogo, é cirurgião, é especialista em obesidade clínica, para falar sobre as canetas emagrecedoras e com destaque do mais novo lançamento que chega ao Brasil, que é a Mounjaro. Chega ao Brasil nos próximos meses e promete ser a revolução desse tratamento. Dr. Roger, bom dia. Olá, Fernanda, bom dia a você, bom dia a toda a equipe da CBN e todos os ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, conectados na 92.5. Eu é que agradeço sempre a sua gentileza, Dr. Roger. Só se fala nisso, né, nos últimos dias, que o tratamento da obesidade vem ganhando cada vez novas estratégias medicamentosas, que inclusive muitas delas vão vir num futuro próximo a substituir as chamadas cirurgias bariátricas. Dizem que vai haver sim, uma tentativa de substituição da cirurgia bariátrica, mas acho que a cirurgia bariátrica ainda tem uma longa jornada pelo caminho à frente, uma vez que ela é feita e você tem um efeito ad eterno metabólico no paciente. Às vezes até pode haver recidiva do peso, mas os efeitos metabólicos continuam. Já com as medicações, estas assim, a gente vai precisar, quando prescrever ao paciente, também deixar claro que muito provavelmente o uso vai ser um uso crônico, né? Porque não há cura para a obesidade e a medicação é excelente, mas ela só funciona durante o seu uso. Entendido. É como se a gente tivesse fazer uso ad eterno. Ad eterno. A gente tem até chamado, assim, nos congressos de nutrologia, como agora o internacional que houve na sexta-feira, que é como se estivéssemos fazendo uma cirurgia farmacológica, né? A perda de peso se aproxima, mas não ultrapassa a cirurgia bariátrica. Os efeitos digestivos e metabólicos são muito similares, até as complicações digestivas do ponto de vista, às vezes, de distensão abdominal, de náuseas, de má digestão de alguns nutrientes, pode acontecer com o uso farmacológico, tal qual acontece com a cirurgia. Como que elas agem no nosso organismo? Então, do mesmo modo que as canetas que nós já temos, as medicações injetáveis, o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro é também uma medicação subcutânea com a ação semanal. E a ação dela vai ser dupla, porque o Mounjaro, diferentemente das demais medicações, ele é de duas substâncias em uma única caneta. Então, quando se aplica, ele vai agir principalmente no centro da fome, que é no sistema nervoso central, diminuindo a busca alimentar, dando mais saciedade ao paciente, agindo também no tecido, no sistema digestivo, diminuindo a motilidade gastrointestinal, o que também contribui para o paciente sentir menos apetite, menos fome, e tem uma ação metabólica interessante de controle da glicose. E até porque esta medicação, todas estas anteriores já aprovadas hoje, que são para obesidade injetáveis, o Mounjaro não é diferente, a aprovação primária é para o tratamento do diabetes tipo 2, e futuramente pode haver a liberação para o tratamento da obesidade. No nosso país, ele está liberado para tratamento do diabetes, já que nos Estados Unidos ou em outros países já há uma liberação para o tratamento também da obesidade, né? Mas nada nos impede de prescrevermos para a obesidade com pacientes metabolicamente comprometidos. Dr. Roger, a gente produz esses hormônios quando a gente chega a uma necessidade de ter que complementar, é porque a gente está produzindo de menos? Ou é uma questão genética? Perfeito, a sua pergunta é excelente. Nós produzimos os dois medicamentos, tanto que a gente chama que nós produzimos os dois hormônios. E este medicamento, ele é composto de dois análogos, ou dois agonistas, ou seja, eles agem no mesmo lugar que os nossos hormônios naturalmente agem. Só que a duração é maior. A nossa duração é uma duração, né, do que seria somados aí do Mounjaro, é de 2 a 7 minutos, enquanto que a medicação ela tem uma ação semanal, né? Então, por isso é duradouro, é o efeito metabólico e todos os efeitos também sobre o apetite. Entendido. A questão da obesidade, ela tem muito a ver com a composição genética nossa? Tem. Hoje a obesidade é incluída como uma doença de cunho sim genético, mas a gente usa até um outro termo epigenético. E o que seria esse epigenético? Porque algumas pessoas podem ter uma doença, obesidade, por uma genética direta. Mas pode haver pessoas que não estão com a genética para a obesidade, mas o ambiente interfere no DNA, levando a alterações no DNA celular, que vai proporcionar a pessoa a ter mais busca por alimentos calóricos e menos gasto
calórico ao longo do dia. E isso, então, nós sabemos que o ambiente chamado obesogênico, ele pode assim trazer esses mecanismos. E aí, o que seria esse ambiente? A convivência com pessoas que têm hábitos ruins e você passa a adquirir esses hábitos como alimentos ultraprocessados, processados, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, uma série de disruptores endócrinos são encontrados nesses ambientes. E aí, o DNA alterado, uma vez alterado, a obesidade se manifesta, e uma vez que a obesidade se manifestou, não há mais cura. Aí, mesmo que o paciente perca peso, saia de 150 para 50 quilos, ele continua sendo geneticamente portador de obesidade. E a qualquer momento, a manifestação do fenótipo, ou seja, do corpo com maior volume, pode acontecer. Então, não é só uma necessidade de querer ser obeso. O paciente, ele tem que poder ser obeso. E esse poder é o poder genético, sim. Isso é importantíssimo, né? O senhor explicar. Muito. Até porque ele sofre muito preconceito, né? A pessoa que está acima do peso, ela é altamente vigiada pela sociedade. Exatamente, e é tão triste de ver porque essa discriminação ela vem através de uma ignorância da sociedade em geral, mas não somente da sociedade população, mas também das sociedades médicas. Eu tenho diversos colegas que enxergam a obesidade como uma opção do paciente. E a obesidade não é opção, a obesidade é doença e a pessoa que é portadora da obesidade, ela sofre com esses estigmas e sabemos o quanto é difícil tratar, porque não é só uma questão de comer mais ou gastar mais, é uma questão, como nós falamos, de genética que propicia esse acúmulo de gordura e também é uma questão de disfunção orgânica. Então o corpo do paciente entra em alterações metabólicas que favorecem isso, por isso que tem aqueles que comem pouco e engordam, aqueles que comem muito e não engordam nada. Então cada um tem um tipo de metabolismo e entender que não é culpa do paciente ter chegado a portar sobrepeso ou obesidade, porque sabemos também que o sobrepeso pode ser tão deletério quanto a obesidade, não é culpa do paciente, mas ele pode ser o responsável por ser ali o protagonista do seu tratamento. Então, empoderar o paciente de informações, tirar dele esse peso da culpa, porque essa culpa realmente não há, mas trazer a responsabilidade do aqui para frente, de assumir um compromisso de mudança do estilo de vida. Essa mudança do estilo de vida pode levar a uma perda de peso de 3 a 5% do peso e entender que farmacoterapia, ela é hoje considerada, e nós temos fármacos extremamente seguros, porque eles vão facilitar, ou melhor, vão dificultar menos a perda de peso. Nem gosto de dizer que vai facilitar, porque perder peso não é fácil para ninguém. Então, são essas ponderações que eu deixo aqui. E do mesmo modo que nós tínhamos o preconceito com a cirurgia bariátrica no passado, nós temos hoje preconceito com as medicações. E o brasileiro, graças a Deus, tem entendido cada vez mais, por conta de ter acesso à informação de qualidade, como esta que vocês na CBN propiciam, de levar informações sobre a doença obesidade, disfunção metabólica e tirar a culpa que colocam em cima do paciente. Dr. Roger, e essas canetas emagrecedoras, elas vêm num processo de evolução, né? Victoza, Saxenda, Ozempic, Wegovy e agora o Mounjaro. Exatamente. Me parece também que elas vão aumentando a capacidade das doses. Isso, vão aumentando a potência para a perda de peso. Isso. Então, nós já temos hoje o Mounjaro no mundo. Em alguns países, ele também é chamado de Zepbound. E essa medicação, ela tem uma capacidade de fazer o paciente perder em torno de 21% do peso, né? E a gente tem outras medicações em estudo, também pelas mesmas produtoras do Ozempic, produtoras do Mounjaro, da Wegovy, a Novo Nordisk e a Eli Lilly, que são as duas grandes farmas associadas a essas medicações, que já estão em pesquisa, medicações superiores às que já existem. Então, estão em fase de testes, em fase de estudos clínicos, e que futuramente a gente vai ter aí, com certeza, um arsenal terapêutico ainda mais potente do que temos hoje. E que já estão, inclusive, né, em aplicação de laboratório. Não é nada que está sendo desenvolvido ainda em pesquisa.
Não, já foi desenvolvido, está em fase 3. Então, em fase 3 já está havendo testes populacionais, né? E como a cagricema, que é a associação de cagrelitina com semaglutida, e nós também temos a retratutida. Então, são esses nomes um pouco complexos, mas que estão em respectiva pesquisa, né, da Novo Nordisk e da Lilly. Entendido. E todas têm a ver com esses hormônios produzidos no intestino Sim. e que agem na concepção da fome. Exatamente, agem bloqueando, porque são dois mecanismos interessantes, né? Há um mecanismo que nós chamamos, porque essas medicações, ela reforça, igual você acabou de dizer, elas agem no sistema nervoso central. Então, como elas agem lá no centro da fome, inibindo o desejo alimentar, a fome instintiva. E aí nós temos dois nomes interessantes, saciação e saciedade. E essa medicação, essas medicações, agem nas duas formas, aumentam a saciação e aumentam a saciedade. Ou seja, o paciente, quando começa a comer rapidamente, se sente pleno, isso é saciação, e fica um intervalo maior sem fome, isso é saciedade. Então, essa ação dupla faz esse mecanismo de redução da ingestão calórica. E também vai haver o mecanismo de diminuição da velocidade da digestão e um mecanismo complexo metabólico que começa a facilitar a oxidação de gordura, a colocar a glicose que está alta no sangue para dentro do músculo. Então, uma coisa importante sempre é, além de indicar a mudança do estilo de vida com a nutroterapia, indicar a farmacoterapia correta, porque não serve para todo mundo, né? Existe até uma frase que um tamanho não serve para todos. É um novo slogan que se tem usado nos congressos, tanto aqui nos Estados Unidos, quanto agora recentemente no Brasil, one size does not fit all, um tamanho não veste todo mundo. Então, a individualização do tratamento, ela é importante. Mas em todos os casos da individualização farmacoterápica, nós temos a mudança do estilo de vida com a nutroterapia e com a atividade física como a base desse processo de tratamento do sobrepeso e da obesidade. Porque se nós aumentarmos a massa muscular, naturalmente nós vamos aumentar a capacidade do paciente de queimar gorduras, queimar calorias e também a capacidade dele de tirar a glicose que está circulando no sangue para ela entrar dentro do músculo. Aí é por esse motivo que nós temos o controle também de diabetes e por essas medicações terem sido desenvolvidas para este fim. Elas pegam a glicose do sangue e facilitam a entrada desta glicose para dentro dos músculos. E isso, então, é muito favorável. Sobre a última caneta que chega, eu acho que é em junho, não é isso? Ao Brasil? A previsão é que chegue no início, ainda na primeira quinzena de junho no Brasil e nas farmácias, né? Porque a aprovação já está desde setembro do ano passado, mas a gente não tem ainda para comercialização. Infelizmente, a gente vê pela internet, a gente vê em algumas propagandas medicações manipuladas no Brasil. Isso não é legal, isso não é seguro, né? Porque são medicações que têm patente, tanto o Wegovy, o Ozempic, tanto quanto o Mounjaro, o Zepbound, eles têm patentes mundiais. Então não tem como sair fazendo a manipulação. E outra, o preço de manipulação que estão cobrando dos pacientes sem resultados tão bons, porque provavelmente não tem a segurança e a qualidade da medicação original, é o preço muito mais alto do que aquele que há previsto de chegar aqui no Brasil. A gente tem pacientes em utilização do Mounjaro que importaram legalmente, isso é possível, e trouxeram a medicação para o Brasil e estão em uso. O resultado é muito, mas muito bom. E vai chegar no Brasil com um custo bem mais abaixo do que se encontra em outros países. A gente pode dar uma ideia aqui de quanto custa hoje via importação e quanto que ele deve ser vendido? Olha, hoje via importação, dependendo do país, onde a gente consegue mais facilmente e rápida a importação pelos Estados Unidos. Aí nós fazemos a receita, o paciente cadastra no site Gov, então tem uma liberação da Anvisa para a entrada da medicação e a compra sai $1.125 mais $125 de transporte. Então, é um valor considerado bem alto. Em Portugal, em torno de 300 euros, né?
Então, como eu disse, varia de nação para nação. E no Brasil, nós vamos ter a medicação com preço máximo de R$ 3.700, R$ 3.800, sem o desconto do laboratório e isso estando na dose mais alta, né? Então, aqui no Brasil, a previsão que a gente tenha, em média, por R$ 3.000, R$ 3.200, podendo estar até mais baixo do que isso. Isso é mensal, porque a gente está falando por doses mensais. É uma caneta, toda caneta dura 4 semanas, e no Brasil, diferentemente do que a gente consegue em outros países, o que vai chegar inicialmente é uma caneta de dose única. Uma caneta em que você não tem como fazer o que se orienta, às vezes, a contagem de cliques, para você poder ir atingindo doses graduais, já comprando uma caneta com dose mais alta, porque sai financeiramente mais barato. No Brasil, nós vamos ter a dose fixa. Então, as doses variam de 2,5 até 15 miligramas. Aí a caneta vai vir com a dose para uma única aplicação. Em cada caixa vão vir 4 canetas. Uhum. E como é que vocês dosam isso? Quem precisa de 2,5, quem chega aos 15? Isso pelas pesquisas clínicas mostram que todo mundo deve começar com 2,5 e todo mundo deve tentar atingir os 15 miligramas. A gente fala tentar porque nem todo mundo consegue chegar a esse número mais alto, porque leva-se tempo, cada dose é mensal, então são 4 doses de 2,5, 4 doses de 5, 4 doses de 7,5, 4 doses de 10, 4 doses de 12,5, para depois chegar na de 15. Então levam 6 meses para a gente chegar na dose de 15. Nesse meio tempo o paciente pode conseguir a perda de peso e o controle da glicemia necessários, e a gente não precisa chegar em doses tão mais altas, mas todos os benefícios para a composição corporal, redução de área de gordura corporal, redução de risco cardiovascular, portanto, advém da dose máxima. Então, qual é a dose máxima para o paciente? A dose máxima por ele tolerada. Entendido, mas para o fabricante a dose máxima seria a ideal, que tem o melhor resultado, é isso? Isso, exatamente. Então, eles vão testando... Eu tinha muita dúvida sobre isso, assim, quem toma 2,5, quem toma 5, quem toma 15... Isso, pois então. Aí eu tenho pacientes hoje que estão em uso de 5 e não consigo progredir por uma série de questões. Mas o resultado de perda de peso já foi satisfatório, controle glicêmico também, agora ele tem que fazer uma manutenção. Uhum. A gente já está pensando que na próxima vez a manutenção dele possa ser até com 2,5. Então, isso consegue, por isso que há necessidade de uma análise individual e do que o paciente tem de comorbidade, qual foi o objetivo principal da prescrição da medicação, porque reforçando a bula vai vir para diabetes, isso é uma prescrição on-label, mas a gente pode usá-la off-label para controle metabólico, né, para perda de peso e tal. Mas pelo que eu entendi das últimas conversas com o próprio laboratório, é que houve uma submissão na Anvisa para que a bula no Brasil já venha com as duas indicações, tanto com a perda de peso quanto para a diabetes. Dr. Roger, eu vou dar aquela paradinha só para o repórter CBN e eu volto para fazer as últimas perguntas, perfeito, tá? Perfeito, fico aguardando. Estou de volta com o nosso CBN Vitória. Hoje é terça-feira, dia 25 de março de 2025. E quem conversa conosco gentilmente aqui é o Dr. Roger Bongestab. Ele é nutrólogo, cirurgião, especialista em obesidade clínica e cirúrgica. E a gente explica para vocês o funcionamento das canetas emagrecedoras. Na última semana, olha, a rede social foi inundada da informação de que, enfim, né, a medicação que promete os melhores resultados na perda de peso, não cirúrgicos, né, medicamentoso, essa medicação estaria chegando às prateleiras das farmácias em junho deste ano. O Dr. Roger já confirmou que ela chega. E a gente vai até falar, Roger, um pouquinho desse preço que afasta a população, né? Ainda dos melhores tratamentos para tudo, né? Para tudo. Infelizmente, o custo está sendo alto de todas essas medicações e o que se tem também é uma carga tributária imensa em cima de medicamentos, né, no nosso país. Então, isso atrapalha não só o tratamento da obesidade, como o tratamento de tantas outras enfermidades tão graves quanto. Isso. Há algumas prefeituras, inclusive, que iniciaram umas tratativas com os fabricantes para tentar trazer, se eu não me engano, era o Ozempic, né, para a rede pública. Exato. O senhor deve ter acompanhado isso, né? São Paulo, Rio de Janeiro...
Isso, em São Paulo, Rio de Janeiro, o município de Sorocaba também nós tivemos isso. Agora, no Brasil, no Espírito Santo, né, nosso estado tem um diferencial. Nós temos a possibilidade de conseguir uma medicação, essa análogo de GLP-1, a liraglutida, que é diária, que é o Saxenda, para pacientes com perfil metabólico específico, são obesidades grau 2 ou 3, com diabetes associada, com doença cardiovascular confirmada. E são pacientes de estado mais avançado, que com prescrição especializada conseguem retirar a medicação via programas do nosso governo estadual. Então, Farmácia Cidadã. Exato, o Espírito Santo está à frente nesse ponto, é um dos poucos estados que tem essa disponibilidade. Agora, a perda de peso com a liraglutida ainda é uma perda de peso, embora muito boa, não é a melhor, é 8% em média, né? Quando se fala do Wegovy, ou do Ozempic, na dose de 2,4, mas aí o correto é Wegovy de se dizer, a gente tem uma perda de peso aproximadamente de 17%. E do Mounjaro, uma perda de peso de 21%. Né? Então, assim, a gente vai tendo gradativamente, com quebras de patente, também a redução do valor das medicações. Então, a gente está tendo aí patentes quebradas da liraglutida e já temos aí farmacêuticas nacionais correndo atrás para a produção das canetas, que deixarão de ser só azulzinhas e teremos canetas de outra cor, porque será de acordo com o branding de cada um desses laboratórios. Entendido. Agora, doutor Roger, quem acompanha, né, todos esses perfis aí de emagrecimento, devem ter visto, né, esses famosos que estão tomando o Mounjaro, né? Tem uma cantora sertaneja, enfim, tem muita gente tomando, importando e tomando, né? E o emagrecimento é assustador. Exato. Aí é isso mesmo? É essa mágica? Parece uma mágica, mas o grande lance, e até aqui eu estou hoje, aqui nos Estados Unidos, em Ohio, onde acontece até amanhã o congresso da American Society of Enteral and Parenteral Nutrition, e aqui é um congresso para nutrologia hospitalar, né? É o maior congresso dos Estados Unidos acerca disso. E dentro de pautas, nós tivemos a discussão sobre as medicações análogos de GLP-1 e análogo de GIP, que esse GIP e GLP-1 seria o Mounjaro, porque nós temos pacientes que estão perdendo muita massa magra. Isso por falta de um acompanhamento correto. E a perda de massa magra diminui a capacidade do paciente de resposta a injúrias agudas, como cirurgias de urgência, como cirurgias oncológicas, doenças infecciosas. Então tem que ter cuidado, porque perder peso não é emagrecer. E emagrecer é perder gordura. Se for gordura, a perda de peso às custas da gordura, ótimo. Agora, perdas de peso extremamente rápidas, nós temos que desconfiar, porque pode estar havendo perda de massa magra, que não inclui apenas músculo, inclui ossos e água. Entendido. Bom, doutor Roger, eu vou finalizando aqui com uma última pergunta, né? Do ouvinte Gerson. Quem tem sobrepeso, principalmente por gordura visceral, é um candidato a uma caneta emagrecedora, e isso particular ao Mounjaro? Poderia sim ser o Mounjaro, como poderia ser também o Wegovy. Falando de gordura no fígado, em especial, nós temos agora o lançamento de novos estudos acerca do semaglutida, que é o Wegovy, o Ozempic, com uma redução drástica da gordura intraparenquimatose hepática, ou seja, da esteatose hepática. Então, gordura visceral, emagrecer é o tratamento. E todas as formas que possam ajudar o paciente a emagrecer vão ajudar a reduzir a gordura visceral. Algumas medicações têm estudos direcionados a esta patologia, tal qual a semaglutida. Mas não há uma contraindicação de também pensar no uso da tirzepatida Mounjaro. E aí vamos então fazer sempre uma análise ponderada entre a indicação clínica, entre a ciência e entre a possibilidade do paciente de adquirir esse tratamento, porque não é só uma única vez, né? Então nós vamos ter esse preço-custo, que ele disse, é mensal, e às vezes podemos levar meses a anos ou ad eterno o tratamento. Entendido. Professor Magés, que está dizendo que você foi aluno dele. Olha só. Está lhe dando parabéns aí pela entrevista, pelas explicações, e ele disse, existe alguma possibilidade de algum dia esse medicamento entrar, por exemplo, na lista do SUS? Você já falou que está na farmácia cidadã aqui do estado, né? Nós temos a liraglutida, que é a Saxenda, que foi um dos primeiros medicamentos focados para emagrecimento, foi o primeiro dos injetáveis, né? Então a gente tem, mas infelizmente com um critério de inclusão
muito restrito a pacientes cardiopatas, diabéticos e com obesidade tipo 2 ou 3. Mas, professor Majeski, espero que no futuro nós tenhamos sim a colocação desta medicação no Sistema Único de Saúde, porque se nós combatermos a causa da obesidade, que é relacionada a 214 outras doenças, a maioria delas doenças oncológicas, nós vamos conseguir com certeza reduzir o custo com a saúde, que é imenso, mas nós estamos falando de um curso em saúde terciária, lá no final, em hospitais de alta complexidade, quando esses pacientes chegam extremamente em doenças avançadas. Se agirmos no ponto da saúde primária, em que a gente consegue fazer a prevenção ou o tratamento dos fatores de risco, a gente com certeza, controlando a obesidade, vamos estar trazendo melhorias à população, né? Eu julgo hoje esses medicamentos, desde o Saxenda até agora o Mounjaro, passando pelo Ozempic, como as grandes descobertas para o século XXI, como foi a descoberta da penicilina lá em 1930 pelo Fleming. Então nós estamos tendo uma mudança na forma de tratar os nossos pacientes a partir da tecnologia dessas novas medicações. Mas o acesso universal, ele deve ser pensado, garantido e lutado. É isso. Doutor Roger, sempre muito bom, viu? Poder contar com suas explicações aí para disseminar a informação correta sempre. Muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade que você me dá a falar com os seus ouvintes. Obrigado a Adalberto e a Patrícia também por toda a produção, para que a entrevista saísse. Bom dia para você e bom congresso, tchau, tchau. viu? Obrigado.